Esse é o programa Refrigério e Paz, programa da Ormesse, Ordem de Ministros Evangélicos do Estado do Ceará. Quem vos fala é o pastor Glauco Filho, pastor da Igreja Batista Renovada Moriá, em Fortaleza. E eu gostaria de ler um texto da Bíblia sobre o qual irei meditar e falar, e gostaria de convidá-lo a dar atenção a esse momento, a abrir-se para o entendimento da palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 4, nós temos o diálogo entre Jesus e uma mulher samaritana. E a mulher indaga a Jesus sobre como adorar a Deus. Então vamos ouvir o que diz o texto. João 4, a partir do verso 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que, nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós percebemos que a essa altura do diálogo, a mulher samaritana ainda não havia reconhecido em Jesus o Salvador, o Messias, como adiante na conversa ela termina por reconhecer. Mas já identificara Jesus como um profeta e, portanto, já se mostrara disposta a aprender com ele. E ela diz: olha, nossos pais ensinaram que nós devemos adorar a Deus neste monte. Mas os judeus adoram em Jerusalém, lá no templo. Onde é que nós devemos adorar? Jesus disse: olha, mulher, acredita. Chegou a hora em que não será nem neste monte, nem no templo, o lugar certo de adorar. Mas o Pai estará à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus queria mostrar para aquela mulher? Ele queria mostrar que o verdadeiro sentido da adoração, o pleno sentido da adoração, seria conhecido agora no Novo Testamento. E neste sentido pleno da oração, se aprenderia que o lugar em que se adora não é o importante. Muito embora no Velho Testamento Deus tenha designado um lugar de culto, o templo, o tabernáculo, exatamente porque ali estaria sob o controle dos sacerdotes que fariam o culto ser conforme a vontade de Deus, porque se o culto fosse acontecer livremente em qualquer lugar, isso tornaria o povo mais suscetível, como de fato acontecia, a cultos idólatras. Na época dos reis, nós encontramos o povo sacrificando nos chamados altos, em lugares que eles criavam para culto e cultuavam da maneira como achavam, como desejavam e recorriam a outros deuses. Então, a centralização do lugar de culto era uma forma de garantir que ali estaria o culto sob a orientação dos sacerdotes, que por sua vez deveriam ter o comprometimento de seguir a palavra de Deus. No entanto, muitas pessoas começaram a achar que havia uma coisa especial no lugar. A superstição tomava conta e as pessoas começavam a sacralizar o próprio ambiente, né? Mas Jesus está mostrando que não existem, a rigor, lugares sagrados intrinsecamente. O templo era um lugar de culto, nesse sentido posso eu até dizer que sagrado, por uma designação soberana de Deus, não porque o chão, não porque as paredes do local tinham algum elemento intrinsecamente sagrado. E Jesus quer mostrar isso, que chegara a hora de que os verdadeiros adoradores não serão mais simplesmente controlados pelo lugar. Nesse novo relacionamento que se instauraria com Deus a partir da chegada de Jesus, as pessoas estariam já por si mesmas, como cristãs, conscientes do seu relacionamento com Deus onde quer que estivessem e, portanto, elas poderiam adorar em qualquer lugar que fosse. Não deveria mais depender a adoração de um vínculo com um espaço geográfico. Nem é no monte, nem é no templo. Não tem um elemento mais
captável pelos sentidos, que tenha algum tipo de influência sobre a qualidade do culto, sobre a aceitação do culto. E Jesus explica, porque Deus é espírito. Na verdade, sendo Deus espírito, a adoração a Deus é espiritual e, portanto, desvinculada de regiões geográficas, de estímulos físicos, sensíveis, sensitivos, estímulos que possam se aproveitar, né, dos sentidos do nosso corpo, né? Então, Jesus está dizendo que a adoração deve se conformar à natureza de Deus. Deus é espírito, então nossa adoração deve ser espiritual, não mediada por estímulos físicos particularmente visíveis, né? Talvez a única coisa que importa do ponto de vista dos sentidos ao culto é a palavra. O próprio Deus criou o mundo através da palavra. Então a palavra é ouvida, compreendida e o estímulo para adorar é a palavra. Ou seja, nós respondemos a Deus com adoração, a proclamação de sua graça, de seu evangelho, a sua autorrevelação, como se contém nas Sagradas Escrituras. Mas não buscamos estímulos para tocar, para ver, a fim de que por eles adoremos a Deus. Nós só temos a palavra do Senhor. Então, a adoração deve ser em espírito e em verdade. A palavra em verdade salienta a palavra. Jesus diz que a salvação vem dos judeus porque a revelação acerca da salvação foi dada inicialmente aos judeus. Lá em João capítulo 17, orando ao Pai, Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Então a adoração deve ser em espírito e em verdade, ou seja, em espírito e na palavra. É como eu disse, a única coisa que talvez poderíamos associar a algum sentido físico, no caso a audição, para o culto, é a palavra. Porque é preciso eu compreender e entender coisas sobre Deus para que eu possa adorá-lo. E o instrumento para isso, para eu compreender e saber coisas sobre Deus, é a sua palavra. Então eu compreendo para que possa adorar. Mas a minha adoração, conforme a natureza de Deus, é uma adoração em espírito, porque Deus é espírito. Jesus, por isso, desvincula o culto de regiões geográficas, de lugares específicos. E Jesus vai sustentar que a adoração deve ser eminentemente espiritual. Nós encontramos no Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, também uma palavra acerca disso. Êxodo, capítulo de número 20, diz assim: já no Velho Testamento havia essa preocupação com a correta adoração. Versículo de número 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então Deus diz que não se deve fazer imagem com semelhança do que possa haver no céu ou na terra, nem deveríamos nos curvar diante delas, nem lhes devotar ação de culto. Interessante que no Novo Testamento Deus faz homem em Jesus, Deus faz carne, o verbo se faz carne. E nem assim a Bíblia nos autoriza a que façamos, por exemplo, uma representação de Deus na figura humana de Jesus. É no Novo Testamento mesmo que nós temos essa passagem aqui que se contém lá no livro de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo vai pregar no Areópago de Atenas, encontra muitas representações dos variados deuses que ali se cultuavam. Então, em Atos, no capítulo de número 17, a Bíblia diz assim, que Paulo falou no seu discurso, a partir do versículo 27, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós,
porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então nós vemos como também o Novo Testamento mantém a preocupação existente no Velho Testamento de nós não colocarmos no nosso ato de adoração o elemento material, a representação física, para que nossa adoração possa ser realmente inteiramente espiritual, porque Deus é espírito, como disse Jesus, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É interessante que houve uma ocasião na Bíblia em que Deus mandou que Moisés fizesse uma imagem. Foi aquela circunstância em que o povo estava no deserto, saído do Egito, peregrinando em direção à Terra Prometida, e lá, por razões de desobediência a Deus, teimosia, o povo começou a reclamar, a murmurar, e veio a punição de Deus. Apareceram as serpentes abrasadoras do deserto. Essas serpentes picavam o povo, e o povo começava a desfalecer, perder as forças e morrer. Mas Moisés rogou a Deus pelo povo, e então Deus deu a seguinte orientação, que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a levantasse sobre uma haste. E qualquer um que olhasse para aquela serpente de bronze seria curado. E assim acontecia. Os que estavam envenenados pelas serpentes abrasadoras do deserto, pelas picadas que haviam recebido, eles olhavam para a serpente de bronze e eram curados. Primeiramente, vamos entender por que Deus estabeleceu isso. Aquelas pessoas picadas, elas precisavam mostrar que agora estavam dispostas a obedecer a Deus para que Deus as pudesse curar, porquanto lhes tinha vindo toda aquela situação por causa da desobediência delas. Mas picadas pelas serpentes, elas estavam desfalecendo, deitadas, quase à morte. Elas não tinham nenhuma ação que pudessem fazer, que pudesse mostrar que estavam dispostas à obediência. Então Deus, condescendente, misericordioso, escolheu esse modo de elas provarem a obediência. Mandou que Moisés fizesse a serpente de bronze, e quem olhasse, era a única coisa que elas conseguiam fazer, era olhar numa direção, porque não tinham mais como se movimentar fisicamente, estavam quase que às portas da morte. Então quem olhava era curado. Então, na verdade, elas foram curadas não porque havia alguma coisa especial naquela serpente de bronze que fora feita, mas pelo ato de obediência. Agora, por que a serpente de bronze? Porque o bronze na Bíblia representa juízo, julgamento. Inclusive, quando João tem uma visão de Cristo no Apocalipse, o vê com os pés como se fosse de bronze, porque Jesus, com aqueles pés, executou juízo sobre Satanás, na linguagem da Bíblia, esmagou a cabeça da serpente. Então, a serpente aparecia de bronze para indicar juízo, julgamento, ou seja, aquelas pessoas teriam que olhar para a serpente de bronze para mostrar obediência, e ao olharem para a serpente de bronze, elas se lembravam de que o que estavam padecendo era por causa de um juízo de Deus que elas mereciam. Mas Deus lhes era gracioso quando, obedecendo, olhavam para aquela serpente. No Novo Testamento, Jesus chegou mesmo a tomar esse acontecimento como uma ilustração dinâmica do evento da cruz. Jesus diz, assim como a serpente foi levantada na haste, o Filho do Homem será levantado na cruz, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Notemos que Jesus toma a ação de olhar para a serpente como uma ilustração para o crer nele. E Jesus toma um movimento, note, um movimento de aquela serpente de bronze ser levantada numa haste como um movimento dele ser levantado numa cruz. É interessante que Jesus não se compara à serpente de bronze. Ele não diz a serpente de bronze sou eu. Ele não faz essa identificação, mas ele identifica o movimento. Assim como a serpente foi levantada no deserto, na haste, o Filho do Homem vai ser levantado. Ou seja, ele compara a dinamicidade desse movimento, da sua crucificação e da serpente levantada sobre a haste.
E ele diz, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, na verdade, ali Deus, naquele acontecimento, tomou também uma figura da ação de Jesus de ser levantado na cruz em nosso lugar. Mas não era para depois daquele momento aquela serpente ser venerada, ou aquela serpente ser tomada como uma imagem divina para culto. Ela não deveria mais ter serventia depois daquele momento em que Moisés colocou lá, o povo olhou e foi curado. É como mais ou menos a ceia do Senhor. O que é que acontece na ceia do Senhor? O pão, ele se torna um símbolo do corpo de Cristo, o vinho se torna um símbolo do sangue de Jesus. Eles não se mudam no corpo e sangue de Jesus, literalmente, porque quando Jesus instituiu a ceia a primeira vez, ele estava presente com o seu corpo. Ele próprio estava lá instituindo, então aquele pão, aquele vinho não poderiam ser literalmente sua carne e sangue. Além disso, ele partiu o pão e disse, isto é o meu corpo que é partido por vós. Ele nem tinha morrido na cruz ainda quando disse isso. Portanto, ele estava falando de modo figurado, tanto que ao final ele disse, fazer isto em memória de mim. Ele falou como ele também disse, eu sou o caminho e ele não é uma estrada, eu sou a videira e ele não é uma planta, mas é um modo figurado de se falar. Então ele disse, isto é o meu corpo, isto significa o meu corpo, isto aqui significa o meu sangue. Então o pão, o vinho, durante a ceia do Senhor, representam o corpo e o sangue de Jesus. Na dinamicidade do movimento, no partir, no comer, terminou a ceia, aquele pão utilizado ali não é sagrado, é como qualquer pão. Se alguém quiser comer como comida normal, vai comer. Aquele cálice ali, aquele elemento da uva ali, terminou o evento da ceia, pode ser tomado até por uma criança, não tem sacralidade. O valor desses elementos está na dinamicidade do evento, na celebração da ceia, no momento em que é partido como representação do corpo, é comido como representação do corpo. Então, naquele evento congregacional, naquela dinamicidade, ele tem o seu valor. Quando termina, é pão comum, é suco de uva comum. Aliás, C.S. Lewis costumava dizer o seguinte, ele dizia, depois da ceia, o pão e o vinho são como a brasa, aquele tição que você tira do fogo, vira carvão. Só no fogo é que ele é tição, fora do fogo ele apaga o fogo e vira um carvão, vira uma coisa normal, né? Então, é dessa maneira. Os judeus, entretanto, não entenderam isso. Eles entenderam que aquele objeto, aquela serpente, deveria ser uma representação permanente de Deus, deveria servir como objeto de culto, então Deus teve que desejar destruí-la. Veja o que a Bíblia diz lá no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 18, a partir do versículo de número 3. Está falando do rei Ezequias, que era um homem temente a Deus, e diz assim, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Deus Tã. Note, como não tinha nenhuma sacralidade na serpente, muito embora fora Deus que dissesse a Moisés para fazê-la. Aí este homem que fez o que era reto aos olhos do Senhor, ele a despedaçou. Ele a destruiu, Ezequias. Por quê? Porque depois daquele momento ela não deveria servir mais para nada. Foi só na dinamicidade do evento que ela serviu para provar a obediência do povo e no movimento de ser levantada em cima da haste, figurou Jesus ser erguido na cruz. Depois dali ela não tinha serventia, mas o povo ficou com um olhar para aquela serpente como se ela fosse sagrada, porque Deus foi que mandou fazer, porque naquele momento que olhou para ela, curou, começou a cultuar a serpente. E então o que foi que aconteceu? Ezequias, um rei temente a Deus, destruiu aquela serpente. Portanto, nossa adoração deve ser adoração em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe.